Olá, meu nome é André Mota, estudante do curso de Engenharia Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Neste vídeo, vou apresentar um trabalho desenvolvido com Eugênio Faria e Ana Luísa Bergo para a disciplina de trabalho multidisciplinar. Nosso trabalho foi sobre o tema de geração de energia eólica. Primeiramente, falarei um pouco do fenômeno físico e da motivação de estudá-lo. Em seguida, apresentarei o experimento físico realizado, a modelagem computacional feita e as conclusões do trabalho. Como o nome do trabalho indica, o fenômeno estudado foi a geração de energia elétrica utilizando força eólica. Normalmente, esse tipo de energia é gerada aproveitando-se da força natural do vento para movimentar as hélices de uma turbina e transformar um movimento circular em energia elétrica por meio de um gerador. No Brasil, em 2018, por volta de 70 milhões de pessoas já eram abastecidas por este tipo de energia. Com mais 7.000 aerogeradores e 601 parques eólicos, ela é a segunda fonte de energia mais utilizada no país, perdendo apenas para a hidrelétrica. E a tendência é crescer ainda mais nos próximos anos. Em 2019, o Brasil recebeu um investimento da Elecnor de 73 milhões de euros em energia eólica. Não é à toa que investimentos e pesquisas na área só crescem. A fonte de energia é renovável, limpa e é uma alternativa para combustíveis fósseis, ou seja, é uma ótima opção sustentável para a geração de energia. Outro aspecto interessante é que parques eólicos podem ser construídos tanto em terra quanto em mar, como podemos ver nessa figura, o que ajuda a amenizar algumas das desvantagens que veremos a seguir. Primeiramente, parques eólicos ocupam uma vasta área, e o barulho causado pelas turbinas é um incômodo para pessoas que vivem próximas aos parques. Também há registros de afetarem o fenômeno de migração de algumas espécies de aves e causar impactos ambientais em ecossistemas sensíveis. Por conta disso, algumas alternativas vêm sendo estudadas para a formulação de geradores em menor escala, que serão capazes de suprir parte do consumo de energia de uma residência. Tendo em mente tais alternativas em menor escala, e com o objetivo de estudar o fenômeno, este trabalho busca formular um experimento que possibilite a observação da geração de energia eólica e o estudo do seu modelo de interação fluido-estrutura. Também busca se aplicar conhecimentos obtidos ao longo do curso de Engenharia Computacional e construir um modelo computacional que seja validado por um experimento físico. Neste trabalho, optou-se por focar no impacto da geometria da hélice. A metodologia proposta consiste em construir um experimento físico para observação da eficiência da hélice e desenvolver um modelo computacional próximo da realidade, utilizando o software Abacus. Serão utilizadas duas hélices distintas e, para medir a qualidade delas no experimento físico, acoplou-se um motor elétrico a elas e mediu-se a energia gerada por cada uma. Já no experimento computacional, optou-se por mensurar a qualidade comparando o número de rotações que cada uma tem sob as mesmas condições. Ressalta-se que é teoricamente possível simular o funcionamento de um motor, para que o resultado do modelo pudesse ser comparado mais diretamente com o resultado do experimento físico. Todavia, a complexidade de se fazer isso é muito elevada e demanda muito tempo e poder computacional. As hélices que serão utilizadas no experimento foram modeladas no SketchUp e impressas utilizando a impressora 3D da universidade. O experimento físico consiste em ligá-las a um motor elétrico que transformará o movimento circular em energia elétrica. Os resultados serão observados utilizando um multímetro conectado ao motor. Essas foram as duas hélices utilizadas. Observe-se que optou-se por diferenciar os modelos apenas quanto ao número de pás, de modo que o ângulo das hélices em relação à base é 45 graus em ambas. A impressora 3D utilizada foi da Multimaker e o motor era de 12 volts. Foram necessárias duas pontas de prova para que pudéssemos conectar o multímetro ao motor. O esquema do experimento pode ser visto na imagem. Utilizou-se um ventilador como fonte eólica, uma vez que este permite que a intensidade do vento seja controlada. Fixou-se uma distância de 50 cm entre o centro do ventilador e da hélice, sendo testado. A seguir, vejamos o experimento sendo realizado para a hélice de duas pás.
Agora, vejamos para a hélice de 4 pás. Conforme pode ser visto nos vídeos, buscou-se manter a mesma condição no teste de ambas as hélices. Apesar das medidas registradas no multímetro flutuarem muito, estima-se uma média de aproximadamente 0,25 volts sendo gerada pela hélice de 2 pás e 0,48 volts sendo gerado pela hélice de 4 pás. Logo, o aumento de 2 pás implicou em um aumento na geração de energia e podemos concluir que a hélice de 4 pás é mais eficiente que a de 2. Como citado anteriormente, a ferramenta para a construção das simulações computacionais utilizada foi o Abacus. Inicialmente, utilizamos um exemplo que considera um domínio euleriano, um reservatório por onde escoa água e um domínio lagrangiano. Perceba pela imagem que uma viga é defletida pela pressão da água. Este exemplo está presente na documentação do Abacus e um link para ele poderá ser visto ao final do vídeo. Os modelos das hélices foram desenhados dentro do módulo do Abacus e seguimos a geometria modelada no SketchUp. Utilizamos um modelo de elementos finitos a fim de simular a interação do vento com a hélice. A condição de contorno utilizada na hélice foi aplicada em seu ponto central, cuja velocidade em todas as direções deve ser fixa e igual a zero. Deste modo, é possível que todos os elementos se desloquem em torno deste ponto e apenas as pás girem. O reservatório, no qual o vento escoou para simular uma corrente de ar, foi construído como um paralelepípedo. As equações de Navier-Stokes são utilizadas para obter a velocidade do fluido em cada elemento considerado, aplicando as hipóteses de conservação de massa e conservação de momento em fluidos incompressíveis. Para cada uma das superfícies do reservatório paralelas ao eixo Z, foram prescritas condições de velocidade do fluido como zero, para conter o fluido dentro das paredes. De modo que, para as paredes perpendiculares ao eixo X e as perpendiculares ao eixo Y, temos V igual a zero. Já para o restante do reservatório, considera-se a velocidade constante, ou seja, não foi considerada qualquer forma de aceleração do vento. Através do balanço de forças internas e externas na estrutura, é possível determinar a aceleração resultante em cada um dos elementos, que aumenta a magnitude com a distância do centro da hélice. Na imagem, podemos ver o deslocamento dos elementos finitos na pá. O módulo de interação fluido-estrutura do Abacus realiza o acoplamento entre as equações de Navier-Stokes e as equações de mecânica do contínuo. O acoplamento é feito de forma que o fluido gera uma pressão na superfície da hélice, que por sua vez pode deformar, trasladar ou rotacionar. Esse deslocamento dos pontos da hélice gera uma nova condição de contorno para o domínio do fluido, pois os pontos onde existem elementos da hélice, o fluido não poderá escoar. No GIF a seguir, podemos ver o resultado ilustrado da simulação computacional. Na esquerda, temos a hélice de 4 pás girando conforme o reservatório, representado à direita, vai se esvaziando. Aqui, podemos ver o GIF do resultado para a hélice de 2 pás. Apenas pelos GIFs, fica difícil distinguir quais das duas está girando mais rapidamente. Logo, fez-se necessário utilizar gráficos para realizar a comparação. Utilizamos então um gráfico com valores da posição de um ponto da extremidade de cada uma das hélices. A curva gerada mostra o valor do deslocamento no eixo X ao longo do tempo. Dessa forma, cada ciclo nos gráficos representa uma rotação da hélice. Pode-se perceber que, no tempo da simulação computacional de 5 centésimos de segundo, a hélice com 2 pás deu por volta de 2,2 rotações. Já a hélice com 4 pás deu aproximadamente 2,8 rotações, mostrando assim que ela é mais eficiente. Ressalta-se que o tempo total da simulação realizada foi curto,
de modo que ambas as hélices ainda estavam acelerando no fim da mesma, e, pelos resultados, podemos perceber que a hélice de 4 pás possuía uma aceleração maior do que a de 2. Assim, acreditamos que com mais tempo de execução da simulação, a razão entre o número de rotações da hélice de 4 pás e o número de rotações da hélice de 2 pás poderia ser ainda maior. Apesar da comparação aqui feita ter sido em relação ao número de rotações, nosso modelo é capaz de calcular diversos outros dados, como tensão e deformação nas hélices, que nos forneceriam informações sobre a durabilidade de cada perfil de hélice. Além disso, o fluido pode ser modelado de forma a considerar parâmetros que o levariam a um regime de escoamento turbulento. Entretanto, tais informações estão fora do escopo do trabalho. Apesar da medição do multímetro apresentar uma flutuação de valores muito grandes, dificultando a observação da quantidade de energia gerada por cada hélice e das métricas de qualidade serem diferentes, o modelo foi validado com sucesso, uma vez que o resultado obtido foi o esperado. O trabalho também atendeu às expectativas de que a relação entre o número de rotações e a quantidade de energia gerada não é linear. O estudo se mostrou bastante interdisciplinar e possibilitou a junção de conhecimentos de diversas disciplinas do curso. Vale a pena ressaltar que algumas dificuldades foram encontradas ao longo da realização do trabalho. Antes de modelar nossas próprias hélices, tentamos escanear algumas já existentes. Todavia, o resultado obtido pelo software de scanner não foi bom o suficiente para ser usado na simulação. Outro desafio foi a modelagem da interação fluido-estrutura em ambiente tridimensional, que exigiu conhecimentos específicos em geração de malhas, além do alto custo computacional para resolver os modelos, que implicou na dificuldade de simular uma janela de tempo muito grande. Ainda assim, o trabalho se mostrou muito enriquecedor e abre portas para trabalhos futuros, analisando outras geometrias e tratando assuntos como otimização do número de pás e da inclinação das mesmas. Por fim, essas foram as referências utilizadas na realização do trabalho.